Bom dia, irmãos, neste domingo, dia 26 de maio, festa da Santíssima Trindade. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da Santíssima Trindade, vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a nossa vida e a nossa fé. Mais claro do que isso não se pode. Durante a sua vida terrena, Jesus deixou transparecer seu relacionamento único com o Pai querido, seu Abá, com o qual ele era uma coisa só. Bem sabemos que esse foi o motivo principal de sua condenação, se fazer igual a Deus. Jesus nos revelou o Pai. Do outro lado, quem é profundo sabe ler a obra fundamental do Espírito na vida de Jesus, a partir da sua concepção, à experiência do deserto, à vida pública, até a promessa e a realização do tempo de Pentecostes. A vinda da terceira pessoa da Trindade no meio de nós. Medite e faça experiência da ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que são um, e você entenderá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como é bonita essa festa da Santíssima Trindade que hoje celebramos. É verdade que poucos a conhecem e ainda menos a saboreiam, mas para quem experimentou o amor de Deus em sua vida, essa festa é viva, é bela, é a festa do amor recíproco, em Deus e entre nós. Hoje é a festa das relações divinas e também das relações humanas. Nada alegra mais o ser humano do que amar e se sentir amado. Nesse mundo tudo passa. As maiores conquistas científicas passam, a fama passa. Morrem os pobres e morrem os ricos, do mesmo jeito, fala o Salmo. Somente o amor permanece, somente os laços do amor permanecem, somente os vínculos são imortais. O que mais cria alegria e plena felicidade na nossa vida é sem dúvida o amor, a relação. Todos precisamos amar e sentir-nos amados. E hoje é de verdade a festa do amor recíproco, que tem a sua origem na Santíssima Trindade e se derrama abundantemente nos nossos corações, nos capacitando a amar como Deus ama. Amar em Deus que nos ama. Amar porque temos os cromossomas de Deus no nosso sangue e vivemos de amor. Acabamos de ouvir isso na leitura que hoje meditamos. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No decorrer dos séculos, a Igreja chamou a família divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Trindade, para expressar a triunidade, a distinção e a unidade profunda. São três e se amam tanto que são um só Deus.
Sem dúvida, a palavra Trindade soa aos nossos ouvidos como uma palavra nova, não muito usada, mas foi o modo como falamos que os antigos encontraram para expressar sua maravilha, sua admiração, seu feliz assombro diante de um mistério tão grande, o mistério de Deus, que é como o concentrado de toda a alegria que o ser humano pode desejar. A Trindade é a pérola escondida, o tesouro perdido no fundo dos mares da nossa vida. Feliz de quem o encontra e dele vive. Reflita bem. A nossa vida cristã inicia com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, iniciamos a nossa vida cristã batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa vida também se conclui com uma bênção. No nosso velório, o Padre abençoará o nosso corpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os momentos mais importantes da nossa vida são feitos em nome e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como por exemplo o casamento ou a ordenação sacerdotal, sem contar que a Santa Missa, que torna atual e presente, vivo o sacrifício de Cristo, inicia e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer coisa a gente faça, do começo ao fim do dia, é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nada de mais forte, mais presente na nossa vida do que a Trindade Santa, a comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem sabemos que não se trata de três deuses, donos do universo, mas de um só Deus, que vive em três pessoas. Essas pessoas são um puro lance de amor uma para com a outra e vivem uma dentro da outra. Sem dúvida, nessa altura, a nossa cabeça dá um nó. Como é possível que um seja três e três seja um? Parece uma mágica, um malabarismo intelectual que não tem muito a ver com a nossa labuta do dia a dia. Ao invés, muito pelo contrário, esse é o fundamental mistério que sustenta a nossa fé e a nossa vida. O fato que seja difícil compreendê-lo não significa que não existe. Quantas surpresas o imenso universo nos reserva a cada ano, a cada nova descoberta. Todas essas novas galáxias que os cientistas descobrem a cada ano, distantes dezenas de milhões de anos-luz, elas sempre existiram, mesmo sem a gente pensar nelas. Portanto, a medida do certo e errado não é a nossa cabeça, mas a realidade. O que cabe a nós é tentar entrar nesse mistério. Se o universo é um mistério, ainda mais Deus que o criou. Como sempre, as coisas de Deus ultrapassam a nossa pequena cabeça, mas não são impossíveis a se entender. Deus é Pai e não é padrasto. Ele se deixa conhecer e amar. Isso mesmo. O principal desejo de Deus, quando nos criou, e também nesse momento, é que possamos conhecê-lo e amá-lo, e no mesmo tempo possamos nos sentir amados por Ele, intimamente conhecidos, possamos viver em comunhão com Ele. Antes de mais nada, precisamos tomar consciência que na Trindade existem três pessoas verdadeiras, autênticas: o Pai, distinto do Filho, distinto do Espírito Santo. São três pessoas autênticas, e quem dera que nós fôssemos pessoas como elas. Reflita um pouco. Não há dúvida nenhuma que exista o Pai Criador, origem de tudo, fonte da vida. Sem Ele, nada existiria, nem nós. Assim, não há dúvida nenhuma que exista o Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador.
Sem Ele, eu estaria ainda no mundo das trevas, estaria morto e sepultado. Foi Ele que me resgatou. Foi Ele que me salvou. Ele é Deus e Senhor. Do mesmo jeito, não há dúvida nenhuma que existe o Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. Graças a Deus, todos os que escutam esse diário tiveram uma experiência viva do Espírito Santo. Senão, não estariam aqui meia hora todo dia meditando esta palavra. Todos nós, cada um de forma diferente, tivemos a experiência viva e real do Espírito Santo agindo na nossa vida. Debruçando-nos na Palavra Sagrada, descobrimos ainda melhor que Ele é o protagonista do novo tempo inaugurado pela ressurreição de Jesus. Ele é o motor da nova história. Ele é o santificador. Ele faz nascer a Igreja no dia de Pentecostes. Portanto, temos a certeza, por experiência direta e, sobretudo, pela revelação que encontramos no Evangelho, que se trata de 3 pessoas, cada qual é Deus. O Pai Criador é Deus, o Filho Salvador é Deus, o Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, é Deus. Mas será que tudo isso que estamos falando é um retrocesso ao famoso politeísmo idolátrico dos pagãos? Será que estamos voltando àquele carnaval de deuses dos egípcios, que até as cobras adoravam? Como fica a fé no único Deus verdadeiro, que o Antigo Testamento nos ensina com tanta força? Esta fé no Deus único, pelo qual muitos santos mártires do Antigo Testamento deram a vida, como os irmãos Macabeus, por exemplo. Será que os cristãos estragaram a fé milenária do Deus único, Criador de tudo, que se revelou a Abraão e fez aliança com os patriarcas e chegou até nós? Claro que não estamos traindo o Antigo Testamento, irmãos. Yahvé é o único Deus verdadeiro, sem rivais, como bem fala Isaías. Precisa compreender, este diário é só o pontapé desta reflexão, precisa entender que é verdade sagrada, fé granítica, que existe um só Deus verdadeiro. E é verdade sagrada, fé granítica do mesmo jeito, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é possível então salvar a fé milenária no único Deus, a nossa fé, e a revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, que junto com o Pai nos envia o Espírito Santo? O problema existe somente na nossa cabeça. Não é Deus Trindade o problema. Se não conseguimos contar o número das estrelas e não conhecemos o limite do universo onde termina o cosmo, como podemos exigir de colocar Deus dentro da nossa cabeça? Como uma criança poderia colocar o mar dentro do buraquinho na areia que ela cavou? Precisa de paciência e humildade. Precisa nos debruçar incansavelmente em cima do Evangelho. Jesus, durante a sua vida terrena, infinitas vezes, afirmou de ser uma coisa só com o Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu e o Pai somos uma coisa só. Eu amo o Pai e faço tudo o que lhe agrada. Jesus diz com força e clareza que do Pai saiu e ao Pai voltaria, e que não são 2 separados, mas um só. Do outro lado, o Pai declara no batismo de Jesus: Esse é meu Filho, o amado, no qual me comprazo, no qual encontro todo o meu prazer. O Pai e o Filho são uma coisa só, se amam com paixão e se correspondem perfeitamente.
Pode ser difícil entender, mas uma coisa é certa: o Pai tem a sua personalidade, age e ama. O Filho tem sua personalidade e anuncia, faz milagres, age e ama. Mas os dois se referem um ao outro como duas pessoas que se amam imensamente, que têm o mesmo intuito, o mesmo plano, a mesma vontade, o mesmo ser, vivem no mesmo amor, vivem um no coração do outro, são uma coisa só. O Espírito Santo é esse cimento do amor que os une, verdadeira pessoa, inteligente, cheia de amor, é o amor personificado. A chave para entender a Trindade é o amor. No amor, nós sentimos realmente que somos uma só coisa com a pessoa amada, um só coração, um só objetivo, um só desejo. Pense em um casal de namorados verdadeiros. Eles olham juntos na mesma direção, o matrimônio. Querem casar, ou seja, fazer casa juntos, fazer família juntos. No tempo de namoro, ajudados pela paixão recíproca, entendem como é bom se amar de verdade. Compreendem também como é fadigoso quanto sacrifício pede. Enfim, depois do casamento, continuam apaixonados de maneira sempre mais madura e geram filhos. Os filhos são a encarnação da sua união. Deus colocou leis na natureza tais que o filho é exatamente 50% de um e 50% do outro, em perfeita unidade. 23 cromossomas do pai e 23 da mãe. Portanto, olhando para uma família, temos uma certa imagem da família da Trindade. Fisicamente, claro, continuam três, pai, mãe, filho, mas esses três são tão unidos que formam uma só família. O pensamento do pai é o filho e a esposa. Para eles trabalha e se sacrifica todo dia. O pensamento da mãe é o filho e o marido. Para eles se consome. Sem eles a sua vida não teria sentido. O pensamento dos filhos são seus pais. Ele não consegue se ver sozinho. As energias do marido confluem totalmente na esposa e vice-versa. Outra energia ele não tem para amar outras pessoas como ama a esposa. Entre eles se cria um fluxo de unidade tão forte que nem a esposa é capaz de se imaginar sem o marido, nem o marido consegue se ver sem a esposa. Pensam juntos, sentem juntos, decidem juntos, educam juntos os filhos, vivem tudo juntos. São uma só carne e um só coração. As relações de amor os tornam uma coisa só. Hoje é a festa do amor recíproco, a festa da amizade, a festa de todos os relacionamentos, de todos os vínculos. Dizia Santo Agostinho: ninguém diga, não sei o que amar. Ame o irmão e amará o próprio amor e conhecerá o próprio amor. Você acabará conhecendo mais o amor com que você ama do que o próprio irmão que você ama. Eis então que Deus ficará mais conhecido do que o irmão que está ao teu lado, porque Deus é mais íntimo, mais experimentado, mais certo do que o teu irmão. Abrace Deus, amor, abrace Deus com amor. Você vê o amor, e quando você vê o amor, você vê a Trindade. Irmãos, Santo Agostinho dá o exemplo da primeira comunidade cristã para entender. Nos Atos dos Apóstolos encontramos esta frase: todos os que haviam abraçado a fé eram um só coração e uma só alma. Eis o que comenta Santo Agostinho. Se, portanto, o amor e a caridade fizeram de tantas almas uma só alma, e de tantos corações um só coração,
quanto mais poderosa será a caridade que une o Pai e o Filho. Seguramente mais potente do que aquela que existia entre as pessoas que tinham um só coração e uma só alma. E se o coração de muitos fiéis se tornou um, e assim a sua alma, pelo amor, como você ainda ousará dizer que Pai e Filho são dois e não um? Se fossem dois deuses, não teria caridade e amor entre eles. Reflita, se aqui nessa terra a caridade é capaz de fazer com que a tua alma e a alma do teu amigo sejam uma coisa só, como é possível que na Trindade o Pai e o Filho não sejam um só Deus? Estas considerações se tornam simples se pensarmos na nossa experiência de amor. Concluímos com um testemunho de amizade entre Basílio e Gregório de Nazianzo, que tanto lutaram para defender a fé na Santíssima Trindade. Assim eles escrevem: encontramo-nos em Atenas, como o curso de um rio que, partindo da única fonte, se divide em muitos braços. Basílio e eu tínhamos nos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões. Mas voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida porque Deus quis. Com o passar do tempo, confessamos um ao outro o nosso desejo. A filosofia era o que almejávamos. Desde então éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando aos mesmos ideais e cultivando cada dia mais estreita e firmemente a nossa amizade. Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação. Ambos lutávamos não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos. E embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, no nosso caso, podia-se afirmar que de fato cada um se encontrava dentro do outro e com o outro. Deixámo-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude. E se não parecer presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro regra e modelo para discernir o certo e o errado. Assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isto é, por causa da atividade ou orientação de sua vida, para nós, a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e como tal reconhecidos. Assim se conclui a narração de Gregório. Esta manhã a reflexão durou um pouco mais do que o normal, mas nos ajuda a entender melhor a festa de hoje e o trecho que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vamos parar um pouco agora e vamos pensar em um propósito que nos ajude a viver o amor. O amor que Deus derramou em nossos corações e que nos capacita a amar. Nos ajude a viver a amizade e a comunhão com as pessoas que Deus nos coloca ao lado.
Hoje é o dia para você cultivar as tuas amizades, para que se tornem como a amizade de São Basílio e São Gregório de Nazianzo, como a amizade dos primeiros cristãos. Mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Ide, batizai e ensinai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava colocar o mar num buraquinho na areia. Logo me aproximei dizendo a ele que era um trabalho em vão. Qual surpresa! Era um anjo que me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade toda.